Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para, como tem sido todos os domingos, nos ajuntarmos, não é? Ao redor da palavra de Deus em escola dominical. Vamos estar orando. Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estudo à luz da tua palavra, para que possamos estar crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos e pedimos neste nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós temos então dado sequência ao estudo que foi iniciado pela nossa irmã Silvana, dentro da temática da maturidade cristã trazida por essa revista da editora Angular, da Igreja Metodista, que trabalha com a maturidade cristã, fé, experiência e convivência. E dentro dessa temática geral, nós estamos especificamente com 4 lições tratando especificamente da maturidade cristã, enquanto crescimento, né, desenvolvimento na carreira cristã, crescimento na graça, como diz João Wesley, né? E a primeira lição tratou do título Crescer não é preciso, certamente que não no sentido do verbo precisar, necessário, né? Crescer não é necessário, isto não é o que está sendo dito aqui, mas no sentido de exato, de exatidão, não é? Então, essa liberdade do Espírito de estar trabalhando conosco dia a dia, nas circunstâncias, nas experiências, na comunhão, na permissão que nós damos para o Santo Espírito estar trabalhando em nós e renovando a nossa fé no sacrifício, na graça de Jesus que nos dá gratuitamente pelo seu sacrifício e ressurreição a salvação, a vida eterna. A segunda, então, trata da graça divina e da nossa resposta humana, já trabalhamos bem, e depois mais 2 domingos com a temática do arrependei-vos, do arrependimento, como o primeiro passo, o encontro com a graça, com a cruz de Jesus, não é? E a apropriação do perdão pelos nossos pecados e desta graça divina. E hoje estamos introduzindo a 4ª e última lição dentro desta unidade, maturidade cristã. E o título, cujo título é Santificação e Perfeição. Santificação e perfeição cristã. Então vamos conversar. Muitas vezes há sim uma equiparação, né, dos dois conceitos, santificação e perfeição cristã, como o mesmo sentido, mas o Wesley ele vai ponderar, não é, nos seus sermões uma vamos dizer uma independência entre os dois termos, não é? E nós vamos estar conversando em que consiste a santificação e em que consiste a perfeição cristã. Bom, a princípio queremos dizer o seguinte: a doutrina da santidade ela é uma marca da espiritualidade wesleyana, da doutrina metodista, não é? A doutrina então da santidade, ela é uma marca, né? Ela marca o início do metodismo com a experiência de João Wesley naquela noite de 24 de maio, não é? No século XVIII. No estudo anterior, que nós terminamos domingo passado, falamos sobre o arrependimento. E deve ter ficado claro, bem evidente para todos nós que acompanhamos essas lições, as 2 lições sobre arrependimento, que o arrependimento e a fé, eles estão intimamente relacionados com o processo de conversão, de converter-se, de aproximar-se de Cristo, o que exige mudança de vida,
Nós falamos da virada de 180 graus, não é? De mudar de direção, né? De mudar de direção as nossas vidas, agora com os olhos no amor de Deus, não é? E na vontade de Deus. Contudo, essa conversão, esse primeiro momento em que você reconhece as suas culpas, as confessa diante do sacrifício de Jesus e se apropria do perdão dos seus pecados que ele nos oferece pelo seu sangue, não é? É o primeiro passo da caminhada cristã. Como nós dissemos, não é? O Wesley coloca muito isso e nós colocamos bastante que depois, em todo o processo da vida cristã, da carreira cristã, o arrependimento a cada dia se renova, não é? Diante de algum desvio, de alguma falha, de alguma desobediência da vontade de Deus, né? E como o João diz, e nós conversamos no domingo passado, né? Ele diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos o advogado, não é? Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Temos advogado junto ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse arrependimento, essa fé renovada agora, a cada dia, não é? A partir do momento que nós tivemos esse primeiro encontro e aceitamos a graça de Jesus, a maravilhosa graça de Jesus. E aí então nós começamos a desenvolver a nossa salvação. Ou melhor ainda, o Espírito Santo vai tendo liberdade para agir em nós a cada dia, a cada momento. O arrependimento, então, ele vai possibilitar esse contínuo crescimento, esse caminhar em direção à plena maturidade cristã, ou seja, até atingirmos a estatura do varão perfeito, vista por nós e experimentada por nós em nosso Senhor Jesus Cristo, o varão perfeito. E o arrependimento, então, ele é a porta para o perdão que Jesus nos oferece e para a reconciliação com o nosso Pai, o nosso Criador, o que vai então nos possibilitar essa nova vida que o Evangelho nos propõe. Até aqui ficou bem claro, meus irmãos? Acredito que sim, né? A lição de hoje vai tratar então especificamente sobre santificação, como nós já dissemos, e a perfeição cristã. A santificação tem ficado também bastante exposto, explanado por nós. Ela se trata de um processo, de uma escada que vamos subindo a cada dia, não é? E nós já temos conversado bastante com todos. É um processo, não é? Eu vou sendo santificado pelo Espírito Santo na minha nova vida. Esse processo tem a sua primeira dimensão no novo nascimento, o novo nascimento que Jesus diz para Nicodemos, né? Importa-vos nascer de novo, não mais nascer da vontade da carne, da vontade do sangue, da vontade do homem, não é? Mas agora pela vontade de Deus, nascer pelo Espírito Santo, ganharmos agora oportunidade de nascer de novo e de ter então essa recuperação gradual. É uma recuperação gradual, uma restauração da nossa semelhança, da nossa imagem com Deus e que foi perdida por causa do pecado. E, por sua vez, então, a santificação é o processo pelo qual nós alcançaremos a maturidade cristã dia a dia. Assim é que Wesley, então, vai chamar esse processo de crescimento na graça, ou de prosseguir de graça em graça,
A palavra diz de glória em glória, não é? A vereda do justo até se tornar dia perfeito. Isto tem sido bastante reforçado, ressaltado, não é? Insistido por nós. Bom, vamos continuar aqui, né? Nós já abordamos essa questão da ação da graça divina. Então, é a ação da graça de Deus em nós, que ao mesmo tempo que é salvadora, ela é justificadora e é santificadora. Isso nós vimos na segunda das nossas lições. À medida então que nós também damos uma resposta positiva para o nosso Deus. Ele nos oferece a graça, nos oferece o seu amor de graça, o seu perdão. Agora cabe a nós respondermos a esta oferta de amor que o nosso Deus nos faz, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Bem, então a santificação, ela trata-se do grande desafio, o grande desafio para a vida cristã, para a vida do crente. E engana-se bastante aqueles que acreditam que santificação resume-se em cumprimento de leis, em cumprimento de regras, em práticas de mantras, de rituais, não é? Mas é algo que vai acontecendo dentro de nós, o novo nascimento, como também já temos colocado e insistido em nossas aulas anteriores. A santificação, eu coloquei aqui nas minhas anotações, ela é o caminho para a perfeição cristã. O segundo ponto que eu coloquei, ela é o caminho que consiste em experimentarmos da graça e do amor divino, do amor de Deus. Mais uma anotação que eu fiz, ela consiste em nos depararmos com a possibilidade de arrependimento. Nós estamos então falando desse caminho para a perfeição cristã. Consiste também em sentirmos a alegria do perdão. Isso é maravilhoso, né? Também em ouvirmos o convite ao recomeço. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, não é? E a cada manhã uma oportunidade de recomeçarmos ou de continuarmos crescendo, não é? E marquei aqui também, consiste, né, o caminho para a perfeição cristã, consiste em sermos sustentados para perseverar na fé. São pontos importantíssimos, meus irmãos, e que nós, como crentes, precisamos estar atentos para essas verdades da palavra do Senhor. O texto bíblico que é proposto para nos embasar hoje está na carta de João, primeira carta de João, e o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Né? Versículo 1 ao versículo 10. Eu não quero correr o estudo, né? Nós queremos ter bastante cuidado, muito amor, muito carinho, para nós não corrermos com temas, com questões tão fundamentais para a vida do cristão. Então, os irmãos já abriram lá 1 João 3, 1 a 10, diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei,
porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Bom, agora praticamente nós estamos iniciando, não é? Fizemos uma introdução, um embasamento inicial, e agora a partir deste texto de 1 João, nós então podemos dar agora uma continuidade ao nosso estudo sobre santificação e perfeição cristã, não é? A partir da leitura. O versículo 1, né, estejam aí com a sua Bíblia aberta, ele diz então para nós que nós podemos compreender, né, que nós somos feitos filhos e filhas de Deus e somos chamados filhos, chamados de filhos e de filhas de Deus, mas como fruto do amor de Deus. Como nós dissemos, é Ele que nos dá essa condição. Ele é que é o Pai de amor e Ele então agora nos dá essa condição, né, de sermos chamados filhos e filhas por causa da sua graça em Jesus, não é? Bom, o mesmo João, mas agora no seu evangelho, o evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, Jesus, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Vejam bem, então, que é o Pai de amor. Nós somos frutos agora do amor de Deus, nós somos gerados pelo Espírito Santo, não mais pelo amor de nosso pai e de nossa mãe, mas pelo amor do nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Antes de prosseguirmos, meus irmãos e irmãs, eu quero fazer um parênteses a fim de nos exortarmos mutuamente. Isto tudo que nós temos falado, meus irmãos, muitas vezes tem passado desapercebido. Temos sido, talvez, muitas vezes, todos nós, a Igreja do Senhor, desatentos, não é? Sem atenção, sem darmos valor para a grande salvação, não é? Como Hebreus diz, ai de nós, se nós não considerarmos, não valorizarmos esta grande salvação que o Senhor proveu para todos nós, para todo aquele que crê em Jesus. Não é? Então é muito sério, meus irmãos, que nós paremos e reflitamos particularmente sobre as nossas condições, em como temos caminhado a carreira cristã. Será que ela tem se limitado a estarmos tal dia, tal hora, em tal reunião, em tal escola dominical, em tal igreja, em tal reunião de oração? Não é? Será que as nossas orações têm se limitado a pedirmos coisas materiais, a buscarmos
coisas materiais e a não buscarmos a nossa santidade, que é a vontade de Deus para nós? E aí eu coloquei algumas questões. Temos consciência de nosso crescimento? Nós temos crescido. Se eu olho para um ano atrás, eu percebo que eu cresci em santidade? Ou eu continuo dizendo que santidade não é para mim, que santidade é para algumas pessoas especiais? Nós nos preocupamos, perdemos o sono em sabermos que ainda há algum pecado em nós? Nós temos zelado para que isso não aconteça? Temos vigiado em oração pela palavra, buscando o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas, para sermos santos? Nos entristecemos, então, quando nós percebemos que temos desobedecido a Deus? Meus irmãos, isso é fundamental, que vocês possam pensar agora e durante toda a semana, em todo momento, porque eu tenho me preocupado muito com isso. Vamos reler com atenção o versículo 2 e o versículo 3 de João, primeira carta de João. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então vejam bem, a palavra de Deus é clara para nós aqui no registro do apóstolo João, né? Nesta condição agora de filhos de Deus, a partir da graça, nós vamos amadurecendo na fé, amadurecendo na vida nova proposta pelo novo nascimento, pela proposta feita pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus, e aguardando esta obra se completando em nós, não é? E João diz, e todo que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, e o próprio Jesus diz para os apóstolos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado, lhes tenho falado, não é? Até cada vez mais nos tornarmos semelhantes a Ele e até o conhecermos totalmente, como lemos aqui agora na carta de João, não é? No capítulo 3. E é esta esperança, a esperança que nos ajuda, que vai nos ajudar, não é? A querer nos purificar, a querer sermos purificados, né? A querermos sermos santos, ou melhor ainda, deixarmos-nos santificar pelo Espírito Santo, não apagarmos o Espírito Santo, não impedirmos a sua obra em nós, mas a cada dia, em oração, em comunhão com Deus e com nossos irmãos, buscarmos a santificação, buscarmos a maturidade cristã, não é? É assim que está escrito aqui, não é? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, não é? E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo. Foi o que nós pudemos ler do versículo 3 da primeira carta de João. Não é? Então, eu gostaria de estar lendo para os irmãos. Desculpe, às vezes eu tenho que ver minhas anotações para não me perder, né? A carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, diz assim, versículo 11, 12 e 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Percebe, meus irmãos? Deus está trabalhando em nós até aquele dia glorioso do Senhor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor.
Vejam bem, meus irmãos, então esse processo, não é? E esse crescimento em direção à maturidade. Eu era menino, agora eu deixo as coisas de menino, vou deixando e vou amadurecendo, vou crescendo, vou me tornando maduro na vida cristã. Não é? E vejam bem, agora precisa ficar claro para nós, porque nós já temos lido em João, né? João coloca a prática da justiça no mesmo nível, com o mesmo peso de amar ao irmão. E ele diz que quem não pratica a justiça, não é? E não ama seu irmão, vejam bem, se você não ama seu irmão, para João, equivale a não praticar a justiça. Então ele centraliza em suas cartas o amor. E Paulo, nesse texto, né, e claro que em outros também, ele coloca que o maior dos dons é o amor. Então nós estamos agora mostrando para os irmãos que santificação tem a ver com o sinal grandioso daquele que ama. Não é? O amor, João Wesley diz que ele é a essência da santificação. Então, é muito importante, eu posso graduar a minha santificação pela minha capacidade de amar. Então, vejam, meus irmãos, isso é fundamental e nós não temos, talvez, vigiado tanto a respeito dessa questão do amor ser a essência da santificação. Vejam bem, crescermos em santificação e crescermos em amor. O texto base de João, primeira carta, traz considerações sobre nossa filiação em Deus e o processo de crescimento nele em amor. Então, a santificação, fica claro para nós, ela está vinculada ao amor. Lendo João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8 ao 12, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então vejam, agora nós estamos deixando bem claro que o amor é a essência da santificação cristã. Podemos ver também no capítulo 3, né, que nós temos escolhido como base, o versículo 9 e 10 da carta de João. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama ao seu irmão. Então, agora nós estamos insistindo nisso, meus irmãos. Como está o nível do nosso amor pelos irmãos da nossa igreja, da nossa congregação e pelas pessoas fora da igreja, pelas pessoas da nossa família e pelas pessoas que não são da nossa família. Bom, que fique bem claro essas questões para nós, né, meus irmãos? Vamos ver mais um pedacinho e aí nós poderemos continuar esta lição no domingo que vem, se Deus quiser. Mais uma vez, então, eu quero, nessa parte aqui, para concluir hoje, abrir um parêntese para ressaltar a urgência que nós temos e que Deus está colocando para a sua igreja, especialmente nesse momento de distanciamento,
para nós avaliarmos a nossa vida como crentes em Cristo Jesus, como igreja, como noiva do Senhor, que deve ser apresentada a Ele naquele dia sem mancha, sem mácula. Meus irmãos, o termômetro é o amor, não é? A santificação, o fugir do pecado, o de praticar a justiça, não é? Não viver pecando, não é? Mas todavia, se alguém pecar, confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Como você avalia o amor entre nós em nossa igreja e também com relação às demais pessoas e a Deus? Na oração sacerdotal, Jesus ora assim, lá em João 17, 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Lá em João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E no Evangelho de João, também capítulo 17, versículo 23, diz assim: a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Encerro a nossa lição do dia de hoje, mas vamos continuar, se Deus quiser, no domingo que vem. Meus irmãos, temos sido um só corpo em Cristo. Temos amado também os nossos irmãos de outras denominações, de outras congregações. Temos compreendido pelo versículo 10 de João 3, que para João praticar a justiça e amar o seu irmão e a sua irmã tem o mesmo peso. Nós queremos então parar por hoje. Fique claro para nós esse item que nós reforçamos bastante. Santificação, ela tem como vínculo, como termômetro, não é, colocado pelo apóstolo João, pela palavra de Deus, o amor, não é? Como está o nível do nosso amor? Não essa paixão que o mundo coloca, mas o amor de Deus, o amor com que ele amou a Jesus, para que este amor também esteja em nós e nos leve a amar o nosso próximo. Que Deus nos conduza nessas reflexões e domingo que vem, se Deus quiser, estaremos aqui para dar continuidade a esse estudo sobre a santificação. Deus nos abençoe. Amém.